Ao Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí. Hoje nós estamos na lição número 13, as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. Meus amados irmãos, muito obrigado, parabéns a você que se permitiu estar nesse trimestre aprendendo da palavra de Deus. Essa é a última lição, uma lição maravilhosa, e eu convido e lembro você sempre de compartilhar a lição. Compartilhe com mais pessoas possíveis. Vamos abençoar vidas, vamos ajudar as pessoas a experimentar mais da transformação que Deus tem para cada um de nós. E você que está assistindo a primeira vez, meu nome é Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, grato em servir a vocês para a glória do nome do nosso Deus. Então vamos lá. O texto áureo diz: vos bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, versículo 20, parte A. Interessante que Deus sempre está fazendo com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus amados, ainda a verdade aplicada diz que um relacionamento com o Senhor, conforme as Escrituras, faz a diferença na vivência de todas as situações da vida. Então, meus queridos, relacionamento, tá? Isso é que vai fazer diferença. Lembre-se sempre de se lembrar que quanto mais relacionamento temos com qualquer pessoa, mais conhecimento temos dessa pessoa. Assim é com Deus. Quanto mais relacionamento mantemos com Deus, mais temos da sua presença, do seu conhecimento. Três objetivos: mostrar que Deus tem o controle de todas as coisas, ensinar que precisamos ver Deus em nossa dor e falar que Deus tem sempre coisas melhores para nós, sempre. Ter referências tem Gênesis 48, versículos 11 ao 14, por favor, você lê aí, que eu vou para o comentário, amém? Na introdução diz assim: veremos que a vida de José é um exemplo de postura que deve ser adotada pelos discípulos de Cristo diante de realidades adversas e também favoráveis. Ele, José, demonstrou uma visão de mundo baseada na sua fé em Deus, nas promessas e nos propósitos do Senhor na sua vida e dos seus. Então, é uma pergunta que fica aqui. Eu fico me perguntando comigo como seria melhor a nossa vida se a cada dia nos filtrarmos a nossa visão de mundo através da nossa fé, através das promessas de Deus, dos propósitos do Senhor. Isto é, conhecer a palavra de Deus. Quando eu vejo, interpreto o mundo através da palavra de Deus, como Deus vê o mundo, então eu posso ter uma vida melhor. Amém? Vamos aqui, Deus revela o que está para fazer, os sonhos de Faraó e o seu posto sobre a terra do Egito e o propósito providencial de Deus. Em sua soberania e como parte de seu plano, Deus revela a Faraó em sonhos o que estava para acontecer. Até relatos revelam o pano de fundo sobre a ida de Israel e sua família para o Egito, e o testemunho sobre o Deus poderoso em pleno território marcado pelo politeísmo. Meus amados, é fantástico o agir de Deus. Deus sempre tem um plano, tá? E o plano dele começa em Gênesis 3:15 a se desenvolver, né? Que é o plano de salvação de todas as pessoas, tá? Então, quando nós percebemos isso, percebemos que Deus está levando a família de Israel para o Egito com um propósito. Deus tem um propósito no Egito. Os sonhos de Faraó. Os sonhos de Faraó
assim como no caso de José, não eram sonhos comuns, mas revelações de Deus sobre o futuro breve. Nós comentamos sobre sonhos anteriormente, numa das lições, tá? E a ênfase que deixamos é que devemos ter cuidado de discernir qual sonho é de Deus ou é um sonho natural. Nesse caso, são revelações de Deus, os sonhos de Faraó eram revelações sobre 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de extrema fome. É interessante, quando nós olhamos todo esse contexto, e esta atuação de José vai colocar no topo do Egito, ao lado de Faraó, tá? Nesse contexto dos sonhos, de interpretação dos sonhos, nós percebemos que Deus está revelando seu plano. Então, se nós prestarmos atenção àquilo que Deus quer nos comunicar, nós vamos perceber qual é o plano de Deus. Nós vamos perceber o que Deus tem para o futuro. Isso é muito importante para que nós percebamos que atitudes tomar, que decisões tomar. Bom, José foi posto sobre toda a terra do Egito. A presença e a participação de José não salvou apenas o Egito, salvou também todos os povos menores que vieram buscar mantimentos no Egito, incluindo a família de José. Este é o momento de vermos as desgraças na vida de José do lado avesso. O que parecia que estava dando tudo errado, na verdade, para Deus estava dando tudo certo. Meus irmãos, quando nós paramos para pensar nesses detalhes da história de José, nesses pormenores, desde a casa de José, os fatos que acontecem, que nós falamos na lição passada, parecia que ele estava indo ladeira abaixo. José parecia que aquele sonho não tinha nada a ver com Deus, parecia mais um pesadelo. Quanto mais José pensava que estava sendo abençoado, aí as coisas pioravam, tá? Então, há algumas coisas na vida que nós não entendemos, tá? E nós queremos compreender. Nós podemos orar a Deus buscando discernimento, tá? E nós podemos permitir nós mesmos acreditar que Deus está no controle de tudo. Quando nós entendemos isto, tá? Toda aflição, toda tribulação fica mais leve do que era antigamente. Então, meus amados, aqui nós vamos ver que José, tá? Ele percebe, tá? Algo aconteceu, né? Ontem estava lá na cadeia, maltratado, né? Em condições de vivência, eu quero dizer, tá? E hoje já está no trono. Como é que pode acontecer isso? Do jeito que aconteceu com José, pode acontecer também com você, meu irmão, minha irmã. Veja, Deus tem um tempo para todas as coisas, tá? Agora, eu disse na lição passada isso também, né? Que nós devemos se capacitar, devemos ser zelosos para fazer o melhor em nosso tempo chamado hoje. Não espere melhorar as coisas, lança a mão no arado, faz a coisa acontecer. E enquanto tanto José como alguns poderiam pensar que estava dando tudo errado, no fundo, Deus estava tecendo um plano de vitória para José. Propósito providencial de Deus. José guardou, ou José guardou, né? Está faltando o aí, tá tudo ok? Amargura por um tempo com a vida. Tá? Por olhar para trás e interpretar tudo de forma negativa. Eu quero que aqui fique bem claro, meus amados, tá? Que nós, seres humanos, às vezes temos uma tendência de criar super-heróis. Tá? E eu coloquei aqui,
José guardou amargura por um tempo com a vida, por olhar para trás e interpretar tudo de forma negativa. Mas ele adquiriu uma visão transcendente da própria vida e da própria dor depois que viveu o resultado de todo o processo que passou. Ou seja, não há super-heróis, por favor. Tá? Não olhe para José ou para qualquer personagem bíblico lá da lista dos heróis da fé, como se fossem pessoas assim super poderosas, à prova de balas. Não é. Veja em Gênesis 41, 51, como José, ele confessa que tinha amarguras por muito tempo. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Você percebe que ele tinha lembranças da casa do pai que lhe geravam sofrimento? Isso é amargura de espírito. Mas nós, às vezes, sofremos assim porque nós não conseguimos ver o fim, o que vai dar. Mas neste texto, nessa palavra, nessa lição hoje, quem sabe você pode compreender, assim como na vida de José teve uma virada, assim como na vida de José havia um plano de Deus para José estar no trono, há um plano de Deus também para você. Perceba, meu amado, que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, 20 e Efésios, aliás, 2, 6 e 1, 20, né? Paulo aos Efésios disse que Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos juntamente com ele e nos fez assentar à destra de Deus Pai. Tá? Então, isso é importantíssimo, porque o autor está dizendo que existe um plano para vocês estarem no trono ao lado de Deus Pai. Meu irmão, minha irmã, pensa bem, José não é super-herói, é tão limita, ele tem tantas limitações como nós, tá? Mas ele está apoiado na fé. Ele sabe, tá? Principalmente nesse último momento, quando chega, senta no trono, ele diz, meu Deus, onde é que eu estou? Quando nasce Manassés, ele diz, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Não é que deu uma amnésia em José. Na verdade, ele compreendeu como Deus agiu na vida dele. Quando ele não pode mais esconder sua identidade, seus irmãos, e se revela a eles, eles ficam paralisados de medo, na certeza de que seriam destruídos por José. Mas a resposta de José mostra como ele entendeu que sua vida, com toda a dor que ele passou, tinha um propósito. José não nega a responsabilidade cruel dos seus irmãos, mas ele entende que o Deus dele é soberano e conduz tudo em sua vida. Meu irmão, no dia que cada pessoa, assim, entender que Deus está no controle, será uma leveza à vida. A vida terá paz. Porque muitas vezes nós ficamos na ansiedade, na aflição, na preocupação. Por quê? Porque nós não conseguimos ver o fim. Nós ficamos preocupados. Mas quando temos certeza que Deus está no controle de todas as coisas, aí fica em paz. Meu irmão, eu convido você a se pensar. Pense um pouco como será você tendo uma vida melhor quando você se permite crer no mais profundo do teu coração que Deus está no controle. Pense um pouco. Vivendo segundo os planos de Deus, a preservação do povo da aliança, exaltado por um propósito, o príncipe abençoando o rei. A forma como José lidou com as suas crises carrega uma perspectiva de fé que precisamos aprender a ter. Para ele, Deus estava operando em todo o tempo, não só no livramento, e crer nisso faz diferença. Meus irmãos, como você pode ter resultados melhores?
quando você tiver uma perspectiva de fé. Quando você conseguir enxergar o fim desde o começo. Isso é fantástico. Isso que diz Hebreus 11. Quando nós enxergamos o invisível. Como é que eu enxergo o invisível? Pela palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus nos pinta, nos cria um quadro, nos mostra claramente, através de José, que independente do processo, Deus tem um plano melhor. Quando você lê a vida, a história de José, leia a tua história. Deus quer fazer de você alguém melhor cada dia. A preservação do povo da aliança. José está com a mente nas promessas feitas por Deus aos seus antepassados, Abraão e Isaque. E ele sabe que Deus tem um povo dele em sua família. E propósitos gloriosos com eles. E que, por isso, este povo não pode extinguir-se. Isso faz ele entender que tudo o que lhe aconteceu era Deus, em sua sabedoria, fazendo o que precisava para este projeto maior. Como é bom quando nós compreendemos, tá? Que Deus tem propósitos e que Deus está agindo, tá? E o que está acontecendo, né? É justamente para Deus nos preservar, tá? De algo que viria a acontecer de forma pior. A sabedoria de Deus, tá? Faz que nós, né, percebamos que há um projeto maior. Lembre-se sempre de se lembrar, existe um propósito maior. O propósito maior é o objetivo, a meta final que você deve se permitir enxergar. O propósito é exaltado, aliás, exaltado por um propósito. Não apenas a humilhação de José foi providência de Deus, mas também sua exaltação. E você entende que Deus abate ou exalta segundo a sua vontade e de acordo com o seu propósito. Isso, como fica claro no caso de José, não tem necessariamente a ver com punição aos maus ou recompensa aos bons. Tem a ver com propósitos maiores e além das decisões humanas. Veja, eu coloquei aqui evangelização do Egito. Propósito maior da existência da igreja, meus irmãos e minhas irmãs, é evangelizar o mundo. Deus vai evangelizar o Egito, mas para evangelizar o Egito, para ele se manifestar nesse contexto, o seu povo estará lá. Então, você está onde está, porque Deus tem um plano para ele manifestar a sua glória nesse lugar que você está. 2.3, o príncipe abençoando o rei. Jacó havia sofrido luto por José, mas Jacó pode rever seu filho ressurreto. E nesta alveceira notícia, ele também reviveu. Né? Quando ele recebe a notícia que José reviveu, ele também revive. Ele estava vivendo o luto por mais de 13 anos. Era o plano de Deus que Jacó fosse ao Egito com sua família. O propósito de Deus era que o próprio Jacó, o príncipe que lutou com Deus, o guerreiro de Deus, abençoasse o grande faraó. Interessante isso, que o grande rei faraó, né, ele se permite ser abençoado por Jacó. Meus irmãos, Deus tinha esse plano, tá? De levar todo o povo de Israel para o Egito. Por quê? Justamente porque Deus sabia que no futuro haveriam as circunstâncias, né, que precisavam desse contexto do Egito. Se você percebe, o Egito se torna o berçário da nação de Israel. Berçário, dissemos, porque lá no Egito que eles se multiplicaram. Lá no Egito, eles entraram 72 pessoas e saíram mais de 600 mil homens de guerra. Ou seja, se tem homem de guerra, tem esposa, tem 3 filhos no mínimo,
dá 3 milhões de pessoas. Veja, o plano de Deus no Egito, seu povo crescer, prosperar, enriquecer, principalmente na área do caráter, para depois, tá, eles saírem para Canaã. Deus sempre tem um plano. E nesse caso, Jacó também vai abençoar o próprio rei. Quando uma pessoa se submete aos planos de Deus, vamos ver em 3 subpontos, abençoando o menor, Jacó abençoa seus netos, Deus está atento a cada um homem separado e preservado para ser o canal da bênção. Os últimos capítulos de Gênesis mostram uma reviravolta na vida de José. Aquele que sofreu tanto, Deus, porém, sempre teve para ele coisas melhores, assim como tem para nós. Isso é importante entender. Deus tem um plano especificamente para você. Deus tem um plano. Basta a gente prestar atenção qual é o plano de Deus na minha vida. Qual o dom que Deus te deu para você fazer a diferença na tua existência, no teu meio que você vive. Abençoando o menor, Jacó abençoou os filhos de José e todos os seus 12 filhos. Os 2 filhos de José, nascidos no Egito, que são Manassés e Efraim, seriam, a partir desse momento, como pertencentes a Jacó. E teriam participação nas bênçãos, na mesma altura dos 12. Jacó já estava quase cego, e José proporciona seus filhos na ordem da bênção. Porém, mesmo com os olhos fracos, Jacó cruza os braços e dá a bênção maior ao filho menor. Interessante quando percebemos que Deus, ele vai além das culturas, além dos ritos, e Deus tem um propósito, tá? Tudo que acontece é com propósito. Não é só porque o menor, tá? Que o menorzinho é melhor que o maior. Não é, não. Veja em Lucas, quando nós falamos do filho pródigo, você lembra do filho pródigo? Nesse texto, diz que o filho menor, né, pediu para sair de casa, tá? Eu disse assim o versículo 12, Lucas 15. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me da parte da fazenda que me pertence. E o mais novo, tá? Não é uma questão aqui, eu tenho que ser o menor para ser abençoado. Não. É uma questão de postura, é uma questão de caráter, de humildade. Deus exalta os humildes, tá? Não é só por ser menor em tamanho, menor em idade, não. Deus quebra esses paradigmas, essas culturas, tá? Porque Deus não está tanto preocupado com a questão se você nasceu primeiro ou segundo, mas no relacionamento que você tem com Deus. Jacó abençoa seus netos. Deus está atentando a cada um. Nas bênçãos que declara José aos seus netos, Jacó os inclui nas bênçãos de Abraão e Isaac. José não concorda nem gosta desse desfecho, mas dar a proeminência a Efraim não era um desejo de Jacó, era um desígnio de Deus. Deus prova que eleva, fortalece e usa aquele que ele quer. Isso deve encher de esperança aqueles que se enxergam e se sentem como os pequenos, insignificantes, desprezíveis para os homens. Olha o que eu coloquei aqui. Presta atenção. Deus prova na vida de José, de toda essa história, tá? Que fortalece e usa aquele que ele quer. Isso, tá? Esse desejo de Deus, tá? De fortalecer, abençoar, deve encher de esperança aqueles que se enxergam e se sentem como pequenos. Eu coloquei esse texto de uma forma destacada para você prestar atenção que o que faz você se sentir pequeno não é o que os outros falam ou dizem. É você que se permite, se enxerga pequeno, insignificante, desprezível. Cada um de nós percebemos do jeito que estamos, segundo as nossas crenças. Presta bem atenção, como você se enxerga a você mesmo, o que você acredita em relação a você, o que você pode, merece e é capaz.
Veja, pense em Cristo que é possível. Muitas vezes as pessoas se enxergam e sentem como pequenos e insignificantes. Um homem separado e preservado para ser canal de bênção. Gênesis 50:20 é uma das declarações teológicas mais poderosas do Antigo Testamento. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Veja, Deus separou José de sua terra e família com um propósito. E ele entendeu. Diz, vocês intentaram, né? Porém Deus tornou em bem. Creia, meu amado, assim como na vida de José, Deus também vai virar muitas coisas na tua vida. Deus vai virar para o bem, para que você seja edificado. Permitiu que eu fosse rejeitado. Olha só, Deus permitiu que eu fosse rejeitado pelos céus, vendido como escravo, dado como morto, caluniado, preso e esquecido. Quem lê esses pontos, a pessoa pode ser, nossa, coitado, né? Não, não tem coitadismo aqui, não. Aqui é percepção de que Deus estava criando em José um caráter. Deus estava formatando José. Deus estava capacitando José com habilidades, com crenças, fortalecendo a fé. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Tudo que acontece na tua vida tem algo bom. E o que Deus permitiu pode se tornar algo sempre melhor. Tal realidade nos faz trazer à memória a passagem de Jesus nessa terra. Bom, quando nós falamos nessa terra, tá? Nós falamos que Jesus veio a este mundo, ele viveu 100% em plena comunhão com o Pai, mas mesmo assim, né? Ele foi traído, chicoteado, cuspido, caluniado, preso, morto, tá? O fato de nós estarmos no plano de Deus não quer dizer que nós não vamos ter aflições, mas sim quer dizer que Deus está nos forjando um caráter, tá? E que Ele tem algo melhor sempre para nós. Meus amados, Deus vos abençoe. Nós mostramos que Deus tem o controle de todas as coisas. Ensinamos que precisamos ver Deus em nossa dor, ou seja, perceber o que Deus quer nos ensinar. Falamos que Deus tem sempre coisas melhores para nós. Deus vos abençoe, meus amados, uma boa EBD e parabéns por vocês participarem todo esse trimestre. A paz do Senhor Jesus e deixe seu like e inscreva-se, você que ainda não está inscrito. Deus